Olá, a TV e a Rádio Câmara em multiplataforma cumprem o seu objetivo de missão pública de atualizar e discutir com você os desafios da cidade na rodada com todos os secretários e agentes municipais neste governo que se inicia já completando um semestre de 2021 aqui em Bauru. Todos os outros secretários e secretárias estão com o link completo do nosso bate-papo na página da TV Câmara no YouTube. Para você que nos acompanha pela Rádio TV Câmara, hoje os nossos convidados são o secretário municipal de saúde, vice-prefeito médico Orlando Costa Dias, e está conosco para colaborar com as informações sempre que necessário, a Sueli Alves. Ela é diretora da área de convênios e contratos da prefeitura e, portanto, vai nos auxiliar com informações adicionais aqui ao longo do nosso bate-papo. Muito obrigado por nos receberem, eu aqui no estúdio, em teletrabalho, num sistema, lógico, dentro das regras da pandemia, necessário, né, secretário? Isso ali para todos, e vocês aí que nos recebem diretamente da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado pelo convite, Nelson. Muito obrigado mesmo. Agradecemos o convite para poder esclarecer os pontos necessários. Ok. Eu ia fazer com você, secretário, se me permite, uma projeção aqui muito mais do panorama dos serviços da saúde. Lógico que a gente vai acabar em algum momento falando sobre pandemia por ser inevitável, dado esse desafio que o senhor recebe nesse início de governo, e já fazendo como um panorama a questão do desafio do tempo em relação ao panorama dos serviços na cidade. Para isso eu vou colocar um ponto de partida. Se a gente olha todos os números, e a gente tem a missão aqui pela Rádio e TV Câmara das audiências públicas de acompanhar a trajetória de distribuição de serviços, nós tivemos nos últimos 10 anos, sobretudo, uma descentralização dos serviços com a criação das unidades de pronto atendimento, para lembrar, as 4 UPAs da cidade. Isso desafogou essa concentração de serviços no pronto-socorro municipal. De outro lado, o desafio da resolutividade na atenção básica da saúde, aquela que é talvez a principal premissa dos municípios nessa divisão de responsabilidades entre Estado e União. Como é que o senhor vê no panorama daqui para frente, a essa altura, já tirando um pouco a pandemia de lado, depois a gente olha isso, sobre esse desafio de organizar essa distribuição de serviços, porque as pessoas vão, para fazer uma exemplificação aqui, por várias razões, numa UPA, não necessariamente nos 2/3 de atendimentos da demanda para serviços de urgência. O sujeito vai na segunda-feira para pegar desde o atestado do final de semana, porque tomou uma a mais para fazer simbolismo aqui, até os problemas mais específicos dessa época que gravamos, relacionado a questões do frio, por exemplo, e questões respiratórias. Mas não são necessariamente, em sua boa parte, serviços de urgência. Como o senhor vê esse quadro? O problema que nós enfrentamos é o seguinte: a atenção primária à saúde, ela é muito pequena no nosso município. Então, uma das metas que nós temos é aumentar progressivamente a atenção primária. Significa o seguinte: o paciente ele tem diabetes, ele não cuida desse diabetes. Então, quando ele procura a unidade de pronto atendimento, é porque já está em desequilíbrio. E ele começa a ter problemas, por exemplo, problema circulatório, problema de perda de circulação nas extremidades, principalmente nos pés e nas pernas. Então, o que nós queremos é implementar, aumentar a atenção básica, porque você aumentando a atenção básica no município, você diminui essa pressão nas unidades de emergência. A segunda coisa é você criar, a pessoa ter, como se fala, a educação, ela ser orientada a procurar a unidade de urgência em extrema necessidade, e não como é feito hoje. A pessoa tem uma dorzinha nas costas, uma lombalgia, ela já procura a unidade de emergência. Ela não espera, por exemplo, a segunda-feira para procurar uma unidade básica. A nossa população, ela tem pressa. Então, significa o seguinte: se ela vai na unidade básica, ela vai passar pelo médico, vão ser solicitados os exames, ela vai ter um acompanhamento. Mas prefere numa unidade de urgência em que já faz o exame na hora e já recebe a medicação.
Qual o problema? Você não é acompanhado, você é atendido, aquele médico ele não vai te encontrar mais, não existe um acompanhamento, e isso é o grande problema. E isso acontece até em planos de saúde e tudo mais. A pessoa tem uma tendência a procurar sempre a unidade de emergência. Isso cria um movimento, cria um fluxo de pessoas muito grande. E se você... Então, nós dividimos por faixas de cor. Se o indivíduo ele tem uma cor vermelha, ele é triado com uma cor vermelha porque ele está tendo uma parada cardíaca, ele está tendo um problema muito grave, uma fratura exposta, então ele é vermelho. Então, agora, a gente percebe que a grande maioria é verde ou azul, ou seja, aquele indivíduo que ele vai chegar na unidade e ele vai perceber que demora um pouco o atendimento, e aí ele reclama. Mas realmente ele não precisaria estar na unidade de urgência e emergência. Esta avaliação do senhor não tem aí uma questão cultural, lógico, do próprio usuário, e outra, o médico, por vezes, ele é criticado nessa estrutura de sistema de demanda, de que ele trata a questão do dia a dia, pressionado pela alta demanda de procura nas unidades de pronto atendimento, que concentram o maior número de atendimentos nos quadros daqui do município, historicamente, de que ele empurra o quadro para frente, por causa desta distorção que o senhor coloca. Mas isso valeria também uma olhada paralela no serviço privado. Então, nós temos um desafio estrutural de, ao longo do tempo, tentando modificar essa estrutura para serviços preventivos e unidades de saúde da família, por exemplo, para mudar essa rotina? Sim, isso aí seria o ideal. Você criar uma estrutura... Hoje nós atendemos, né, em unidades assim, de atendimento, essa seria uma medicina preventiva. Nós atendemos praticamente 20% da população, quando o ideal seria atender de 70% a 80%. Então, isso é uma das metas do governo da Suelen Rosim, que é aumentar progressivamente esse atendimento. E quanto mais você atende quanto mais você faz esse atendimento preventivo, mais você recebe do governo um aporte financeiro. Então, uma das regras para você receber mais do governo é você atender mais, você privilegiar a atenção básica do município. Nesse momento, a gente tem, enquanto estamos gravando aqui, inclusive, a fase exatamente da transição, que foi adiada pela pandemia, para quem não sabe e nos acompanha pela Rádio e TV Câmara, do governo mudando essa sistemática, fazendo indicadores de cadastramento por procedimento para o financiamento de sua parte federal em relação ao programa de atenção básica, que não é mais aquele nome de PAB físico, né, para quem não domina a nomenclatura, e também por níveis de resolutividade. De que forma a Secretaria está, nesse momento que nós estamos gravando aqui, preparada para esta nova fase, que inclui, inclusive, uma discussão sobre manter o financiamento atual em relação ao custeio? Inclusive, se nós não seguirmos essas novas metas, essas novas decisões, essas novas diretrizes, não só nós não receberemos mais aporte financeiro, como isso será diminuído ao longo do tempo. Então, é uma necessidade, primeiro, de atendimento à nossa população, e segundo, para você receber esse aporte financeiro. Então, isso são duas vertentes aí que nós estamos muito preocupados, estamos atuando e nós pretendemos aumentar o número de pessoas que vão nas casas desses pacientes fazer uma busca ativa do paciente que é hipertenso, do paciente que é diabético, do paciente que tem algum problema, e que para que ele, por exemplo, se eu sou hipertenso e eu mantenho minha pressão normal entre 12/8, 13/9, está tudo bem. Agora, se eu sou hipertenso e não trato, a minha pressão vai progressivamente subindo, eu tenho o risco no futuro de ter um AVC, de ter um infarto de miocárdio. Então, esse paciente fica muito caro depois quando ele já tem um problema, que ele já desenvolveu um problema que depois pode até precisar de uma cirurgia.
É um longo desafio comportamental que a gente está comentando, estrutural aqui do começo da rede, porque você tem, por exemplo, os dados da saúde, cerca de 260 milhões, a grosso modo, do orçamento, um nível pelo menos de 25% da fatia de toda a receita municipal global, quer dizer, o bolo orçamentário, a origem é sempre o mesmo, e 160 milhões da estrutura de pessoal, entre técnicos, profissionais, auxiliares e, lógico, a mão de obra especializada dos médicos nessa estrutura. O desafio de aumentar esta cobertura que eu me referi nas unidades de saúde da família, de unidades ou das equipes. Este talvez seja um desafio estrutural significativo para o senhor. Com certeza. E nós temos, se você sabe melhor do que ninguém isso, nós temos enfrentado um problema de falta de médicos, tá certo? Então, essa falta de médicos, ela repercute, porque ontem uma paciente procurou, ela precisava simplesmente de uma receita, mas ela procurou um serviço, tem uma ginecologista. Essa ginecologista estava afastada por Covid. Então, nós temos tido um grande problema, estamos tentando resolver ao longo do tempo, mas o problema é de você não ter um médico ali na unidade para fazer esse atendimento. A pessoa procura e, às vezes, não encontra. Ela é obrigada a se deslocar numa outra unidade, criando um grande problema para a população. Nesse planejamento que envolve gestão administrativa, a Sueli Alves, que nos acompanha aí, sabe de quanto a burocracia pública exige essas antecipações de prazo e colocações. Nós estamos gravando aqui para as pessoas que nos ouvem e assistem saber, com a necessidade do secretário ter prorrogado o convênio, por exemplo, das unidades de pronto atendimento, as UPAs da Ipiranga e da Bela Vista por mais 6 meses, enquanto está tocando o dia a dia da pressão da demanda, que é significativa, infelizmente, sobre a pandemia. Mas que situação o senhor espera, com esse tempo agora disponível para lidar com essa estrutura, em relação a serviços de terceiros, da Fundação e de eventual abertura para outros prestadores de serviços, secretário? Então, isso aí vai dar tempo para que a gente faça uma mobilização, que a gente faça uma licitação para novas empresas, para novas OS ou alguém que se interesse em assumir uma unidade ou 2 unidades. No caso, aí seria o Bela Vista e Ipiranga. Nós tivemos que prorrogar porque não haveria tempo hábil para a contratação para fazer toda a burocracia para a contratação de uma nova OS ou o que fosse. Esse convênio, aqui eu até tenho que explicar uma coisa. O convênio você paga adiantado, você faz um cálculo de quanto vai ser gasto, o número de pessoas jurídicas que você vai pagar naquela unidade durante um determinado tempo, só que você paga adiantado. Se essa pessoa jurídica, se esse médico que tem essa pessoa jurídica não comparecer num plantão, se ele não estiver ali, você, no caso, já pagou esse plantão, você já pagou esse trabalho. Então, nós estamos tentando mudar. Eu até me comprometi com você que nós íamos mudar assim radicalmente, mas conversando com o nosso pessoal, eu percebi que eu não posso mudar. O que eu vou fazer é que a cada mês nós fazemos um encontro de contas. Para quê? Para que aquilo que não foi exercido, aquilo que não foi trabalhado, já seja descontado no próximo mês. Mas o primeiro pagamento é sempre pago como se fosse... Todos os plantões estariam cobertos. Eu vou deixar agora a Sueli explicar, que ela tem mais traquejo nessa parte. Por favor. Vamos lá. O que a gente precisa diferenciar é o que é um contrato e o que é um convênio. O contrato eu pago por exatamente aquilo que eu comprei. Quando eu faço um convênio, eu faço um repasse, é um instrumento em que eu faço transferência de um recurso para uma entidade, uma empresa que está prestando aquele serviço que eu preciso, que eu fiz o convênio com ele, é quase que um termo de cooperação.
Então, quando eu faço esse repasse, eu pago não somente os profissionais, eu também pago aquela administração que essa empresa vai fazer dentro do serviço. Então, que é o que eles chamam de rateio também. Então, vai sobrando esse residual até mesmo do rateio não utilizado. Então, o que a gente tem feito e tem observado, e até por isso que a gente percebeu que não ia dar tempo de fazer novo chamamento público em tempo até o dia do vencimento do convênio vigente, foi para alinhar essas situações que a gente percebe que não tem dado certo. Então, como nesse convênio atual eu não tenho um instrumento, uma cláusula lá falando, se não cumprir os 100%, eu posso descontar tanto do pagamento. Não foi pensado nessa cláusula quando fez o convênio lá em 2016. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse novo chamamento público que nós estamos fazendo, está em andamento, é que tenha essas previsões para que a gente não tenha esse tipo de problema, ou que a gente minimize os problemas, né? Tá melhor, porque tudo que a gente puder prever que possa ter problema para a gente tentar corrigir. Sim. É importante também frisar, Itaberá, que esse dinheiro que sobra, ele é aplicado. Sim. Só que ele é aplicado no caso em pauta aqui, pela FERSB. E depois, quando ele é devolvido, no final do contrato, ele é devolvido com juros e correção monetária. Não é uma coisa assim que eles aplicam dinheiro e ficam com esse rendimento. Sim, mas esse ajuste dessa discussão acaba, colaborando de forma propositiva também para essa questão. Lembrando que lá atrás, né, Sueli, na origem das unidades de pronto atendimento, tinha uma outra realidade, talvez operacional. A princípio, a relação com a FERBS foi para contratar porteira fechada, que a gente chama, uma unidade inteira. E acaba por uma série de questões, a visível falta de demanda de mão de obra. Eu imagino aí a gestão de vocês, do secretário, a gente tem que ser no mínimo coerente com a verificação dessa grande dificuldade, que você fica buscando plantões para preencher com um convênio já estabelecido. E esse ajuste talvez seja para a próxima etapa o caminho natural, com eventual outros prestadores de serviço também participando do sistema, né? Só para informação, Nelson, infelizmente, desde o início, não foi feito contrato de gestão, tá? Sempre foi feito só para contratação de médicos, desde a primeira vez do convênio. Talvez a formação da fundação, né, quando se pensou em criar a fundação, talvez tivessem pensado dessa forma. Mas na oficialização dos convênios, sempre foi colocado somente a contratação de médico. Então, por isso que ficou só convênio mesmo e não foi contrato de gestão, de porteira fechada, vamos dizer assim. Mas o intuito dessa gestão é realmente mudar isso para a porteira fechada. Ou seja, a empresa que for contratada, ela fica responsável por toda a unidade. Então, médico, enfermeiro, pessoal da limpeza, segurança, tudo. Então, você faz o contrato, tá certo? E você vai cobrar depois se isso está funcionando ou não. Eu acho que fica mais fácil e é uma responsabilidade maior para essa empresa que está sendo contratada. Muito bom. E ser secretário de saúde é muito além de fazer programas de saúde, é ser um gestor de uma enorme estrutura que é maior do que a grande maioria dos municípios, para se ter ideia, que a gente falou aqui de 260 milhões de reais como referência de orçamento, secretário, e aí você tem, por exemplo, pela dificuldade da mão de obra, um outro gerenciamento que as pessoas não têm ideia de quanto é difícil. Numa carência de mão de obra, numa pandemia sanitária desse porte, com essa dimensão e alcance, de ter que usar na estrutura da legislação que está previsto, contratos de PJ, pessoa jurídica, por exemplo, e os médicos que estão na prefeitura estão cadastrados, estão habilitados, ter dupla jornada nesta sistemática. São servidores públicos uma hora e uma outra hora estão na mesma unidade trabalhando lá como PJ, né? Sim, isso é muito complexo para você fazer a gestão. Eu estava acostumado com a gestão em uma iniciativa privada. Sim. E nos primeiros 2, 3 meses foi muito difícil. Além do que, existem alguns percalços, como estabilidade de emprego, existem dificuldades que você vai aprendendo.
Agora, o que facilita a nossa vida é que existem funcionários, como a Sueli, que se dedicam assim de corpo e alma e têm me ajudado muito na gestão. Os técnicos são fundamentais nessa estrutura do suporte. A gente tem desafios de represamento do pós-pandemia, que são reconhecidos pelo sistema hospitalar, a FAMESP, que gerencia todo o sistema público em Bauru, olhando para o tempo um pouco mais para frente, fazendo uma relação de otimismo aqui a essa altura já, secretário, que eu acho que talvez seja o nosso grande respiro finalmente para todos, gestores e comunidade, usuários, de que até o final do ano a gente vai ter solucionada a questão da imunização, e isso nas cidades que já foram aplicadas, Botucatu, Serrana, já tem infelizmente resultados bastante promissores em relação à queda do número de casos. Então, pensando no pós-pandemia como planejamento, de ter essa reversão aos poucos do sistema que a gente comentou e de serviços pontuais, por exemplo, neuropediatria ou serviços de atendimento especializado na área de crianças em Bauru. A gente tem que levar lá para Botucatu, essa é uma deficiência pendente com o Estado, né? Não só isso, por exemplo, radioterapia. Hoje nós temos vários veículos da Secretaria da Saúde que são obrigados a levar pacientes para a Jaú para fazer radioterapia. É difícil para o paciente, porque ele vai se submeter, ele está com um problema sério, tá certo? Ele tem um tumor, ele tem algum problema, ele tem que fazer radioterapia e todo dia ele tem que se deslocar até Jaú, fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas para fazer a radioterapia e depois tem que ser repatriado aqui para Bauru. Como são várias pessoas, às vezes o veículo tem que passar em várias casas. Então, isso cria um problema de hora extra para os nossos motoristas, cansaço e, principalmente, o cansaço para o paciente. Então, eu tenho brigado no bom sentido, com a nossa DRS, para que ela tenha uma preocupação maior, que aumente o número de atendimentos na nossa cidade. Isso é uma das coisas que eu tenho me batido assim, desde o início da gestão, há 6 meses atrás. Secretário, a gente falava sobre a questão de demanda reprimida, as pessoas acham às vezes que é uma linguagem técnica, não tem noção, a gente comentou sobre a questão da neuropediatria, a radioterapia, que tem inclusive uma obra parada lá no Hospital Estadual, e a gente vai distribuindo, lógico, as obrigações e responsabilidades aqui, para que o público entenda que cada parte dessa estrutura tripartite tem que cumprir a sua função e o seu atendimento. A gente tem no pós-pandemia, pensando num cenário positivo, graças a Deus, de resolução da questão da imunização, que já está em andamento para o próximo ano, uma fila de espera gigantesca para exames e cirurgias. Isso, eu tenho uma lista aqui, olha, para oftalmologia, nós temos uma demanda reprimida de 1.831 casos. Ortopedia, 2.460. Urologia, 3.116. E isso vem aumentando. Significa o seguinte: hoje, se uma pessoa tem um problema, que ela precisa fazer uma prótese de joelho, ela se prepare psicologicamente, porque essa cirurgia deva sair dentro de 2 anos a 3 anos. Então, às vezes a pessoa fala: nossa, eu fui atendido e já fiz o exame, que bom. Só que eu estou com o exame na mão, mas eu não consigo fazer a cirurgia. Isso é grave do ponto de vista de demanda, porque foi acrescido com o represamento da pandemia, infelizmente, por várias razões, o sistema ficou estrangulado, e se a gente fosse falar assim, de uma linguagem muito básica de saúde, infelizmente a gente tem que admitir que por várias razões essas pessoas podem agravar o sistema de saúde e ter complicações eventualmente, dependendo do que esteja ocorrendo com elas. Com certeza. Eu tenho uma paciente que eu lido com coluna. Ela tem um problema grave que precisa ser operado, só que ela está pelo sistema SUS. Então, você fica ligando para as diretoras do hospital de base, para a diretora do hospital estadual, buscando uma vaga. E elas me atendem com a maior boa vontade, mas é que a estrutura realmente está muito lenta. E com o Covid, isso aumentou. Eu espero que as nossas autoridades se condoam com a nossa situação,
porque nós perdemos, você sabe muito bem, o Hospital Manuel de Abreu está em eterna reforma. O Hospital Lauro de Souza Lima virou um hospital de ciência, com pouquíssimas pessoas internadas, 4, 5 pessoas. O próprio Hospital das Clínicas, que foi uma promessa, eu estava vendo reportagens do ano retrasado, promessa de que abriria as 220 vagas. E, na verdade, nós estamos lá com 10 leitos de UTI que o município está bancando, e 40 leitos normais, assim, de enfermaria. Agora, o secretário de São Paulo, o secretário de Saúde de São Paulo, acenou com 10 novos leitos de UTI e mais 30 leitos de enfermaria, com um prazo de 45 a 60 dias. E, pelo que o andar da carruagem, deverá ser instalado no próprio Hospital das Clínicas. Então, nós estamos aguardando, só que a população já está desanimada, vamos dizer assim, com essa demora. O que nos preocupa nessa estrutura hospitalar, para a gente entrar nesse assunto, secretário, é que nessa divisão de responsabilidades que a gente está insistindo aqui no nosso dever de raciocínio de discutir no sistema, é que o senhor nos citou, por exemplo, por memória, o hospital de base, ele também perdeu demanda, o Estado reduziu o número de atendimentos, apesar da arrecadação nesse ano estar indo muito bem, dos cortes realizados para o início de 2022, então tem uma dificuldade, o senhor que está discutindo lá com o secretário estadual da Saúde, de a gente olhar para a reforma do Manuel de Abreu, olhar para essa perda histórica de leitos na cidade pelo governo do estado e de que ele tire de um lado uma cota e coloque no outro no HC, e não faça um arranjo com essas todas frentes de serviços aqui. Se a gente fizesse só deslocamento, é aquela história de tirar o cobertor de um lado e colocar no outro. O cobertor é curto. Uma coisa importante é que realmente isso nós precisamos mudar o nome, por exemplo, do Hospital das Clínicas. Ele tem que haver uma mudança na estrutura, e isso depende do legislativo em São Paulo, depende de uma série de coisas, e é muito importante frisar, você viu que há pouco, esse mês passado, nós tivemos um problema na maternidade. A FAMESP queria devolver a maternidade para o governo do estado. Aí as forças vivas da cidade se uniram e foram até o governador e conseguiram acertar. Mas o que era? Falta de verba. A FAMESP não consegue manter a maternidade, assim como ela não está conseguindo manter o hospital de base, o AME e o hospital estadual, porque a verba vem sendo cortada. 12%, tá certo? Mas é 12% ao mês. Com o dinheiro que recebia, já não era fácil. Você vai tirando, e isso é histórico, porque eu fiz parte, eu trabalhava no hospital estadual, e eu muitas vezes fui até São Paulo para solicitar verba, juntamente com o superintendente do hospital estadual. E o governo sempre falava, com isso aqui dá para vocês irem tocando. E realmente não dá. Aí, quando a gente vai conversar na nossa missão aqui, obrigação de ouvir todas as partes, a Diretoria Regional de Saúde sempre coloca na mesa, por exemplo, olha, mas a maternidade, Bauru é a única das cidades na nossa região que não assume os partos comuns, os partos do dia a dia, da demanda, ao contrário dos outros municípios. E tem uma vontade, que o senhor já colocou à mesa, de estabelecer uma espécie de um hospital municipal para pegar pelo menos os serviços não complexos nesse sistema. O senhor não tem receio de que assumir um hospital lá na frente vire a porta aberta para que o Estado fale agora é com vocês, nós não vamos assumir alguns serviços? Então, eu acho que ter um hospital municipal que não seja de alta complexidade seria interessante. O problema é você montar. Inclusive, tem um vereador que um dia ele falou para mim, Orlando, podia fechar a UPA Bela Vista e transformar num hospital. No momento, eu achei uma ideia esdrúxula. Hoje eu estou começando a aceitar essa ideia. Assim como nós fechamos uma UPA, a UPA do Geisel, para transformar num atendimento Covid e mantivemos ao lado a pediatria,
talvez você fechar uma UPA e transformá-la num hospital municipal ou projetar, enquanto isso, um hospital municipal para o atendimento básico. O que nós não temos, nenhum município tem condição, é de fazer o atendimento de alta complexidade, porque daí a verba que nós teríamos, ela iria em 6 meses no máximo. Então, isso aí é uma ideia impossível. Agora, tentar um ajuste com o governo e, se Deus quiser, no próximo ano o Hospital Manuel de Abreu volta a funcionar com pelo menos 60 leitos. Isso já dá um respiro. E se o Hospital das Clínicas, nesse próximo ano, continuar com esses leitos que o secretário prometeu, esses 10 leitos a mais de UTI, mais 30 leitos de enfermaria, isso já dá para você equilibrar o município. Esse é o nosso sonho, vamos ver. Se o senhor tivesse hoje condições de saúde, sempre quando coloca mais recursos, sempre o cobertor vai ser curto, infelizmente, dada a questão da crise, muitos pacientes saíram do sistema privado para o particular, além da demanda da pandemia. Quantos técnicos represados nas áreas de enfermaria, enfermagem, técnicos dos outros serviços, a gente precisaria repor hoje na saúde para a situação atual? O senhor tem essa ideia? Eu tenho um número aqui, espera só um minuto. É cerca de 60, assim, sendo bem econômico, tá. Seria umas 60 pessoas em nível de enfermagem e 100 e alguma coisa nível de técnico. Entendi. E do ponto de vista de formação de mão de obra, o senhor que é profissional da área há bastante tempo, médico, o senhor acredita que a médio prazo, considerando a faculdade de medicina, a reorganização, vamos torcer para que o governador confirme aquilo que ele mesmo prometeu, a abertura do Hospital das Clínicas, nesse rearranjo do sistema hospitalar, que a gente tenha uma oportunidade de composição, porque é comum os lugares onde se instalam cursos de medicinas que parte dessa mão de obra fique na própria cidade. Isso é um histórico de tradição. Então, para isso, nós temos que criar o internato, vamos dizer assim. O médico, ele tem um lugar... Quando ele está no 4º ano, que é o que está acontecendo agora com as nossas 2 faculdades, o médico está indo para o 4º ano ou para o 5º ano, ele tem o internato, ele começa a frequentar o hospital, ele começa a ter contato com o paciente, e isso hoje, na nossa cidade, é muito pouco o que tem acontecido. É aí que entra, nós precisamos mesmo de um hospital do porte do Hospital das Clínicas, que seria um hospital-escola, o ideal para que esses alunos consigam se desenvolver. E eles têm nos ajudado, questão de vacinação, tudo, nós temos tido uma ajuda muito grande desses alunos, mas eles precisam do internato, eles precisam de hospitais para que eles possam trabalhar. E isso, eu volto a repetir, o Hospital Manuel de Abreu e o Hospital das Clínicas seriam fundamentais para esse aprimoramento desses alunos. E como você disse, grande parte, isso está provado. Eu fiz medicina em Sorocaba. Da minha turma, nós éramos em 100. Pelo menos 50 ficaram na cidade. Muito bom. Para a gente não perder o tempo aqui e poder falar um pouco de pandemia, de todas as dificuldades, já também olhar no horizonte, nenhum agente público, mesmo jornalista, a comunidade, o usuário que estava atento à questão da pandemia, pensava no final de 2021 que a gente fosse ter uma extensão e tal grau, infelizmente, da doença. A gente está falando aqui depois de 6 meses já de 2021, depois de passar todas as incertezas do ano passado da doença e todos os seus efeitos. De outro lado, o senhor assumiu e viu aquela escalada de número de transmissões, as pessoas desconsiderando, infelizmente, em parte das questões do dia a dia, a luta da fiscalização em relação aos jovens, se o transporte coletivo atrapalha ou não, quem entra, quem não entra, o setor comercial de serviços da cidade fazendo o seu papel, angustiante, é verdade, mas de pressionar por necessidade de abertura, de sobrevivência, de vidas, empregos, faturamento, ou seja, não é fácil lidar com a crise desse porte histórica.
Mas algumas medidas no meio do caminho eram consideradas por técnicos lá na origem que não poderiam ser abandonadas. Eu cito aqui, por exemplo, a questão de monitoramento de contactantes, testagem em massa, para que a gente pudesse segregar e ter condições de ferramentas de gestão. Como é que o senhor vê essas ponderações a essa altura em relação a essas ações? A testagem em massa, eu considero muito importante, mas ela teria que ser feita como foi feita na Inglaterra. A Inglaterra pegou cada bairro, ela cercou aquele bairro e ela faz testagem repetidas vezes e quando tem algum caso já isola aquela pessoa, já isola aquela família. Isso nós não temos perna para isso. Então, nós temos feito testagem nas pessoas que têm sintoma. Então, o que eu fiz foi ampliar, nossa equipe fez ampliar o atendimento nessas unidades sentinelas. Então, a unidade, tem uma delas hoje, que é a unidade do Geisel, que ela funciona até meia-noite. E muito provavelmente, com questão de plantão, a hora que nós conseguimos acertar os plantões, ela irá funcionar 24 horas. Então, nós temos 3 unidades, que são unidades que a gente chama sentinela. E lá é feito testagem. Agora, você fazer como é feito em países do primeiro mundo, isso nós não conseguimos. Segundo, nós temos aumentado a vacinação. Você vê que praticamente em 8 dias, nós vacinamos quase 40 mil bauruenses. Então, esse aumento na vacinação, que graças a Deus voltou a ser a vacinação por faixa etária, porque tinham feito por comorbidades, isso criou uma dificuldade muito grande, perdemos muito tempo. Você tinha que provar que você tomava 3 medicamentos para hipertensão, ou que você tinha diabetes tipo X, tipo Y. Você dificultou muito, perdia-se muito tempo para comprovar que aquela pessoa tinha realmente uma comorbidade. Até pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, está vendo que a pessoa tem síndrome de Down, não tem o que isso... Não, mas tinha que provar, tinha que vir com uma carta do médico, sabe? Agora não, voltou por faixa etária, nós já adiantamos, já estamos fazendo acima de 40 anos e para a próxima semana nós já pretendemos colocar de 37 anos para frente ou até menos, se for possível. O governo, nesse ponto, tem ajudado, tem mandado doses suficientes de vacina e a equipe já está bem mais acostumada. Nós temos 4 tipos de vacina. Uma vacina é dose única, que nós estamos aproveitando para fazer em moradores de rua, vamos fazer nos coletores de lixo, etc. Mas cada vacina tem uma peculiaridade. A da Pfizer você tem que diluir. Então, nosso pessoal teve que fazer um treinamento para aprender a lidar com essa vacina. A da Coronavac, você faz depois de 3 a 4 semanas a segunda dose. A Oxford, você faz após 3 meses. Então, são muitas variáveis. E agora ainda tem pessoas que chegam e não querem ser vacinadas se não tem a vacina X ou a vacina Y. Mais uma dificuldade. Mas nós estamos lutando muito para que tudo isso se resolva. Nós já estamos com metade da população vacinada, a primeira dose. População que você fala, mas são 175 mil. Mas das pessoas que estavam programadas para serem vacinadas, nós já estamos com metade da população. Eu espero que até o final de agosto a gente atinja toda a população. Aí fica faltando completar a segunda dose. Infelizmente, nós estamos gravando aqui, a grande aposta é a vacina, tomara que ela continue deslanchando, né, do ponto de vista da gente consolidar e tentar superar esta terrível fase, mas o senhor tem emocionalmente uma decisão muito difícil sobre a gestão, né, secretário, para discutir com a prefeita. Enquanto separada toda a questão política do lado, nós teremos, por exemplo, a chamada ferramenta para alguns especialistas do lockdown como uma medida dura, é verdade, mas de curto prazo para quebrar a cadeia de transmissão, embora isso tenha efeito regional diferente depois que ocupa esse espaço, os números onde foram enfrentados de que isso reduz a carga. Eu comento isso não como opção política, mas se o senhor vê essa questão, nesse momento ainda estamos discutindo isso, na medida em que tem, infelizmente, muitos pacientes no pronto-socorro neste momento que não tem a opção da internação hospitalar porque o governo do estado não tem disponibilidade de leito UTI.
O que nós fizemos, Itabirá, foi nós criamos condições para que esses pacientes eles tenham um atendimento como se eles estivessem no hospital. Então, tanto no PAC quanto na UPA Geisel, esse paciente está recebendo o atendimento, ele tem respirador, ele tem o monitoramento, tá certo? Monitor multiparamétrico, ele tem toda a condição. Agora você vai falar, Orlando, mas ele não tem a hemodiálise, realmente não tem. Então o que nós estamos fazendo é esse paciente que precisa da hemodiálise, ele é transferido mais rapidamente para a unidade hospitalar. Agora, o lockdown, ele é definido no nosso município por um comitê Covid. E até agora, nas nossas reuniões, o comitê nunca foi a favor do lockdown. Outra coisa, vou citar uma cidade que eu sempre gosto de citar, que é Araraquara. Sim. Araraquara fez um lockdown há 2 meses. Agora está fazendo novamente. Então, se você faz o lockdown, você resolve o problema temporariamente, mas dali a 15 dias, você está com o problema na mão novamente. O que nós precisamos, e que eu tenho feito, é aumentar a vigilância. Graças a vocês da mídia, nós temos também tentado levar para a população, manter o distanciamento, e está provado que o local onde mais as pessoas se infectam é na própria casa, na própria residência, que é onde a pessoa tira a máscara, onde a pessoa recebe outras pessoas, e o brasileiro ele tem vergonha de ficar de máscara dentro de casa. Mas está errado. Você recebe alguém de fora, você fala, olha, me desculpe, mas eu vou ficar de máscara. A hora que você for tomar um cafezinho, a hora que você for fazer a refeição, você tira a máscara, faz a refeição e volta a colocar a máscara, como se você estivesse num restaurante. Não, reconheço, assim como leigo, observando e conversando com os especialistas, que não é uma ação gerencial olhando sobre uma porta, uma ponta só. De um lado você tem Araraquara, que caiu os números, mas aí você tem o efeito regional e depois o comportamento domiciliar das pessoas e de aglomerações, festas, eventos, que de outro lado concorre nesta outra situação. Mas para aproveitar o nosso tempo, secretário, se o senhor me permite, eu ia incluir aqui o alto gasto, por todas as razões que nós comentamos aqui. Infelizmente, a população doente, no pós-crise, questões emocionais, como o senhor sabe, os consultórios de psicologia e psiquiatria, para quem consegue, mesmo os atendimentos públicos completamente lotados, e a cidade de Bauru é diferente, já gasta milhões de reais, infelizmente, com o programa público Farmácia Popular de remédios. Essa demanda também está sendo pressionada para ter mais gastos ou investimentos, se puder dizer isso, destinação de recursos para este setor, infelizmente. Nós temos, graças à nossa prefeita e os nossos secretários, nós temos feito reuniões todas as semanas e tem sido discutido o remanejamento de dinheiro, que estava destinado, por exemplo, para a cultura, destinado para esporte, e nós estamos redirecionando esses valores para a Secretaria da Saúde. Nosso município teve uma arrecadação maior agora no começo do ano, então algumas pessoas falam, mas vocês deviam gastar mais. Nós estamos gastando o que é permitido, o que é necessário, e nós temos que nos preparar, porque a arrecadação depois vai caindo ao longo do ano. E nós não podemos nos dar o luxo de chegar no final do ano e não ter, por exemplo, dinheiro para comprar remédio. Então, isso já aconteceu em outras gestões, tá certo? Em que se gastou muito no começo e no final do ano, no mês de outubro, por exemplo, acabou o aporte financeiro, não tinha como se comprar remédio. Então, tem não muito ao mar, nem muito à terra. Nós temos tentado fazer esse equilíbrio. Eu entendo ser comedido, sim, na questão do planejamento financeiro, embora você seja mais otimista que o senhor. Os números de recuperação da economia têm mostrado que, por razão natural, quando você sai de uma grande crise, naturalmente você tem uma recuperação financeira, e o orçamento desse ano está referenciado a valores ainda de 2019, que foi necessário dar uma freada para poder dar um passo seguinte. Secretário, muito obrigado, o senhor e a Sueli Alves, que nos acompanhou, a Sueli com a questão dos dados, gerenciamento do dia a dia, né, Sueli, para deixar você comentar com a gente no final, te dar esta oportunidade técnica. As pessoas não têm dimensão de uma secretaria de tal porte, de uma cidade de quase 400 mil habitantes, do que é fazer gerenciamento e planejamento financeiro, de gestão, operacional, administrativo,
nessa amplitude numa cidade como a nossa. Eu que agradeço a oportunidade. Orlando Costa Dias, muito obrigado. Só fique à vontade para poder complementar aqui com a gente o nosso bate-papo. Taberá, muito obrigado pelo convite. Então, estou sempre às ordens e estou sempre aqui aberto ao diálogo com você, principalmente, e a toda a nossa mídia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos. Muito obrigado. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, acompanhado da diretora de área de convênios e contratos da prefeitura, Sueli Alves, lá na área da saúde. Você encontra este programa para você assistir a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Estão todos os programas lá. Cuidem-se e até o nosso próximo encontro.